Olá, gente! Boa noite! Que honra a estreia do programa Cristã News. Nós tivemos um pequeno problema técnico e não estamos transmitindo no YouTube, mas a nossa transmissão hoje vai ser feita aqui pelo Facebook. Desde já eu quero agradecer muito a presença de você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu computador, no seu celular. Seja bem-vindo. Essa é a estreia do programa Cristã News, da TV Gota, tá bom? E hoje eu tenho convidadas muito especiais. Já estamos aqui com a médica Musa Martins. Oi, Musa, tudo bem? Oi, boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Muito grande mesmo. E é isso. Que bom, é uma honra também ter vocês duas na nossa estreia. Também temos aí a participação especial da advogada Priscila Patrício. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kézia. Com muita alegria, nós estamos aqui participando da estreia do programa e certamente será um programa muito edificante em todas as suas edições. Amém, cremos muito nisso. Gente, a proposta da Gota Publicidade trazer um programa cristão aí é realmente muito louvável. Quando o Paulo Sena fez assim o convite, eu me senti muito honrada, porque nós somos uma empresa cristã, né? Nós deixamos isso muito claro. A Gota Publicidade é uma empresa cristã. De todas as formas, a gente tenta glorificar o nome do Senhor, né? Seja aí através da nossa parte criativa, de publicidade, de marketing, e não podíamos perder a oportunidade também de usar o programa TV Gota para ter também os outros canais, né, os outros programas, e principalmente um especial para falar sobre Jesus, né? Nós sabemos que estamos aí num período de pandemia, mas isso não é justificativa para não glorificar o Senhor, porque nós sabemos que tudo está no controle dele, não é isso mesmo? Então, é uma honra ter você assistindo o nosso programa. Hoje é a grande estreia e é uma honra também para a Gota Publicidade ter esse programa para glorificar o nome do Senhor e trazer aí pessoas cristãs que são referências, né, em todas as áreas aí da sociedade. Nós vamos ter participações muito especiais. Então, realmente vai ser um programa muito abençoado, em nome de Jesus. E vamos, então, às apresentações aí das minhas convidadas especiais. A Priscila Patrício é advogada, mestranda em Direito pela Universidade Salamanca, na Espanha. Olha que chique! Ela é casada, gente, e é líder também de jovens na Igreja Assembleia de Deus. Não é isso mesmo, Priscila? Sim, um grande desafio, muitas bênçãos. Nossa, eu imagino mesmo. E a Musa Martins é médica, pós-graduanda em saúde da família, é digital influencer, olha, já deixa aí o @ mamãe médica para vocês seguirem ela. Também é casada, mãe da Musa Sofia, gente, que é uma verdadeira princesa, uma verdadeira musa, e é membro também na Paz Church. É isso mesmo, Musa? É isso mesmo. Só tenho a agradecer a Deus por tantos papéis, né? E por a gente ter a honra de poder estar cumprindo, né? A gente vai falar hoje de propósito, de identidade, então a gente pode entregar tudo na mão do Senhor, que a gente tem certeza que Ele vai cuidar de cada área da nossa vida, e é assim que a gente procura seguir. Verdade. E, gente, olha, eu vendo vocês fazendo tantas coisas assim, eu realmente, é muito inspirador, né? Porque são tantos papéis, realmente, como a Musa falou, e todos esses papéis não são só simples funções que nós vamos ter, mas tudo aquilo que nós nos propomos a fazer também está muito ligado à excelência, né? E eu tenho certeza, assim, que a excelência está ligada ao propósito, né? Para as nossas vidas, que é exatamente sobre o que nós vamos falar hoje. Para quem viu aí o nosso cartaz, nós vamos falar hoje como viver uma vida com propósitos, né? Então, aí trouxe duas referências, né? Uma da Igreja Assembleia de Deus
e a outra da Paz Church. Então, essa é também a dinâmica do programa, né? Nós trazemos várias pessoas de várias denominações, mas com papéis muito específicos, pessoas que são inspiradoras mesmo, e que glorificam o nome do Senhor em tudo aquilo que fazem, né? Então, é um grande privilégio estar aqui com vocês, realmente. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Antes de começar as perguntas. Só dizer que estamos muito animadas. Muito animada, estou muito feliz, muito empolgada com o convite. Eu acho que a nossa geração ela foi feita para isso, para esse momento, e eu acho que a iniciativa, né, tanto da Gota quanto da Kézia, de fazer esse programa para a gente poder levar aí para as pessoas a nossa experiência, o que a nossa porção que a gente tem para compartilhar com as pessoas, para encorajar as pessoas a buscarem mais a Deus. Eu acho que esse momento de pandemia ele fez com que a internet invadisse, né, os lares, e aí dessa forma a gente consegue também fazer mais conexões e conseguir levar mais ainda pela internet, né, depois da pandemia, o que a gente quer passar para as pessoas. É verdade. Então, vamos começar, né? A Musa pode responder primeiro, e aí também, se a Priscila tiver alguma colocação, pode falar, tá bom, Priscila? A gente vai fazer assim, de uma forma bem dinâmica, bem conversada, para que seja um assunto assim, muito inspirador para quem está nos acompanhando, né? Porque eu acredito que temos aí pessoas que estão nos acompanhando que são cristãs ou não cristãos. Então, que o Senhor fale aí o seu coração. Também, como nós estamos ao vivo no Facebook, se você tiver a sua pergunta, pode mandar aí nos comentários que eu passo aqui para as nossas convidadas. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês já nasceram no berço cristão? A Musa pode começar a responder. Certo. Na verdade, eu não sou daqui de Santarém, né? Eu nasci mesmo em Macapá, mas a minha família residiu a maior parte da minha vida em Belém, a capital do Pará, e lá nós éramos de outra denominação. E eu cresci na igreja, né, em outra denominação, e ouvia muito falar de Jesus. No entanto, eu não tinha um relacionamento íntimo com Jesus como eu tenho hoje, né? Então, assim, é muito diferente. Depois que a gente cresce, a gente sabe que a gente tem que tomar essa decisão, né? Por a gente mesmo, a gente precisa nascer de novo, nascer do Espírito, né? A gente nasce da carne. E foi que eu comecei a passar por uma transformação e uma mudança muito grande na minha vida depois que eu decidi imergir mesmo nesse relacionamento com Jesus. Não conhecia a pessoa de Jesus, eu não via Jesus como uma pessoa, né? Eu não via o Espírito Santo como uma pessoa. Eu não tinha minha identidade firmada como filha, então depois que eu vim para cá, para Santarém, e que eu comecei a frequentar a Paz Church, né, que é a igreja que com a minha família que a gente frequenta, que a gente se batizou e tudo, foi uma mudança muito grande. Então, assim, não nasci num lar cristão, né? Eu era da igreja católica, então, assim, fui batizada, cresci numa doutrina religiosa. Entendi. Então, isso foi em que ano, mais ou menos? Eu sou recém-convertida, a gente se converteu há 2 anos, a gente se converteu em 2018, né? Eu tinha acabado de me formar, e aí eu passei por umas coisas na minha vida em que eu sentia necessidade de buscar mais a Deus. Então, assim, a nossa busca começou muito, inclusive, pela internet. Eu lembro que na época, em casa mesmo, pela internet, eu lembro que na época eu assistia muitas pregações do Rodolfo Abrantes e da Alexandra Abrantes, que eles eram pessoas que a gente fala que eram pessoas do mundo, né? Ele tinha uma banda de rock, enfim, e ele passou por um testemunho que ele teve um câncer de estômago. A história dele é muito linda. Então, assim, eu comecei a assistir muito e eu comecei a ter uma fome e uma sede muito grande de conhecer mais a esse Deus, né? Então, chegou um certo ponto que eu senti a necessidade de congregar, de realmente ir para a igreja buscar na casa do Senhor. E foi quando a gente começou a ir, e a gente aceitou Jesus, e foi um momento muito lindo que a gente lembra até hoje, porque na Igreja da Paz, quando a gente vai aceitar Jesus lá na frente, que eles fazem um apelo,
no final eles levantam os cartazes dizendo agora essa é a sua família, e quando a gente vira para trás, que ele manda, tem vários cartazes levantados, então isso assim, foi muito impactante. Logo depois a gente foi para o encontro com Deus, né, que tem no retiro da Igreja da Paz, e a gente passou por experiências tremendas nesse encontro, foi assim, marcou muito a nossa vida, a gente volta muito transformado. E daí começou, né? A gente sabe que aí a gente casou, depois nós fizemos encontro de noivos, nós casamos, fizemos a nossa cerimônia religiosa e a gente está nessa busca. Não é fácil, parece que depois que a gente começa, né? A gente realmente se converte o coração para Deus, começa muitas lutas, muitas tribulações, não é fácil, mas a gente está cada dia de glória em glória. Então, assim, só o que eu peço mesmo diariamente é que eu mantenha essa fome, essa sede que eu comecei a ter muito forte mesmo, de buscar o Senhor, assim, em tudo, tanto em louvores quanto em pregações, em pessoas, fui buscando várias referências. E com a pandemia, né, a gente sabe que é um momento sobrenatural. Então, a gente começou a viver coisas muito sobrenaturais na nossa vida, assim, a gente vai criando uma história com Deus, né? A gente vai criando um relacionamento, uma história com Ele. Então, enfim, tu tem me acompanhado, né, Kézia, assim, já há alguns meses, e tem vivido comigo algumas experiências e algumas coisas que dá até vontade de chorar. Glória a Deus. Gente, eu conheço a música já tem mais de um ano e assim, é muito visível a transformação que Deus faz nas nossas vidas, né? Eu acredito que, assim, tem a nossa vida antes de conhecer a Cristo e tem a nossa vida depois de conhecer a Cristo, porque realmente tudo muda, a nossa vida ela não é mais a mesma. E se continuar sendo a mesma, tem alguma coisa errada aí que ainda precisa ser trabalhada, né? Porque a palavra do Senhor fala que em Cristo há a transformação, a mudança de mente, né? A mentalidade ela é mudada. Então, a partir da mentalidade também, as nossas atitudes, as nossas ações, com toda certeza, são diferentes também. É muito lindo assim ver a transformação na vida das pessoas, né? Como é possível Deus fazer algo tão grandioso? É incrivelmente lindo, assim. E você, Exatamente. Priscila? Diferente da Musa, eu conheci Jesus há muito tempo atrás. Dia 3 agora de julho de 2020, eu completei 16 anos de batismo. Uau. E 20 anos com Jesus. Nossa, então, eu conheci Jesus assim de uma forma muito especial. Eu sempre fui uma criança muito imperativa, curiosa. Eu digo que se os meus filhos forem parecidos comigo, eu vou sofrer com meu esposo, porque eu fazia perguntas até do ar, né? Então, eu era muito questionadora. E quando eu recebi um convite pela primeira vez para ir numa igreja cristã, eu tinha 8 anos, não era mais ou menos, eu tinha 8 anos. E a minha amiga disse assim para mim: Priscila, vamos comigo na igreja, porque se levar visitante, a criança que levar visitante vai ganhar um brinde. E a minha amiga queria um brinde. Então, ela me levou. Sim, ela me levou. E eu lembro exatamente a primeira vez que eu entrei. E o louvor que as pessoas estavam cantando era justamente o Preciso de Ti, do Diante do Trono, que até hoje é uma canção que me marca muito. E quando eu entrei lá, que eu vi aquelas pessoas cantando aquele louvor e aquelas pessoas de olhos fechados e buscando a presença de Deus, eu não entendi, mas eu gostei demais, porque eu senti naquele lugar como se eu tivesse recebido um abraço. Aí, essa amiga acabou indo embora, logo depois da cidade. E uma outra vizinha, eu até falo que Deus, ele estava me atraindo de todas as formas, porque uma outra vizinha decidiu me chamar também para ir com ela para a igreja, porque ela tinha uma neta, e essa neta tinha ido para Macapá, lá na cidade que a Musa nasceu. Então, ela precisava de uma nova companhia. Então, ela chegou com a minha mãe e disse: olha, tem como você me liberar a Priscila para ela me fazer companhia no caminho da igreja, porque eu estou muito triste que a minha neta foi embora.
Aí a minha mãe disse assim, olha, se ela aceitar, se ela acordar cedo, porque seria no domingo, que eu iria com ela no domingo de manhã. Então, eu fiquei animada, porque eu já tinha gostado de ir uma vez e eu queria ir de novo. E comecei a frequentar com ela somente nos domingos pela manhã. Eu acordava cedo, já ficava esperando ela chegar. E quando eu não conseguia acordar, essa vizinha ela era tão usada por Deus que ela ficava me esperando. Ela ficava me esperando eu acordar para ela me levar. E nessas idas aos domingos, um belo domingo ia ter uma manhã de avivamento, né? E eu estava lá, toda empolgada, porque eu amava as lições da escola dominical, eu gostava das lembranças, eu gostava de todo aquele ambiente. E naquele dia era algo diferente, era a manhã de avivamento, e eu estava lá animada para aquele novo evento que ia ter na igreja. E quando o Espírito Santo ele começou a invadir aquele lugar, né? Aquela congregação que é muito especial para mim, a congregação Monte Sinai, na cidade de Itaituba. Então eu estava lá e o Espírito Santo começou a invadir o lugar e os meus olhos começaram a encher de lágrimas e eu comecei a sentir o amor de Deus por mim de uma forma mais intensa. E aos prantos, né, chorando, eu fui e disse que eu queria Jesus na minha vida. Aceitei Jesus. E quando eu cheguei em casa, foi a parte mais difícil, né? Porque a minha família não era cristã, a minha mãe não era cristã, o meu pai era desviado. E foi um choque, assim, para minha mãe, né? Ela disse assim, olha, eu não vou ficar trocando roupa de ninguém aqui em casa, porque eu queria mudar a minha vida totalmente, né? Eu tinha 8 anos, eu queria fazer uma revolução. Queria revolucionar Nossa, a minha muito casa. nova. Sim, queria revolucionar a minha Nossa. casa. E o mais interessante de tudo é que quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu queria que todo mundo que eu conhecesse aceitasse. Então, eu comecei a evangelizar meu pai, evangelizar minha mãe, meu irmão, meus avós, meus tios, e evangelizava todo mundo. E foi uma fase, assim, muito abençoada na minha vida, que foi a descoberta de Jesus. Então, foi o momento, eu digo, que mais importante da minha vida. E sempre que eu comemoro o meu aniversário de batismo, o meu aniversário de conversão, eu choro muito porque eu consigo lembrar de todas as minhas experiências com Deus no decorrer desses 20 anos. Eu consigo lembrar das minhas orações. Eu tenho, até hoje, os meus diários de oração de 13 anos, de 12 anos. E quando eu leio esses diários, eu choro, eu rio, eu faço todos os sentimentos possíveis, eu tenho, porque é muito maravilhoso, né? Inclusive, hoje, nós estávamos visitando uma família que recém-converteram. Eles estão com uma semana que aceitaram a Jesus. E eu estava dizendo para eles, né? Eu estava dizendo que Jesus é maravilhoso e eu só tenho 20 anos para provar, né? Então não são meras especulações, né? Eu digo que quando me perguntam por que você acredita em Deus, eu digo porque eu tenho experiências com Ele, porque eu sei quem Ele é, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo e porque quando você realmente vive com Deus, Ele se revela a cada fase, a cada ciclo, a cada experiência, e é maravilhoso. A vida com Deus, ela é incomparável. Eu dizia assim, quando eu tiver um carro, vai ser a melhor experiência da minha vida. Aí, hoje eu tenho um carro, mas a melhor experiência, na verdade, é estar no meu quarto e ter Deus na minha vida. Aí, às vezes, eu dizia, não, a melhor experiência vai ser uma viagem internacional. E não, nada disso se compara à alegria de você ter o Espírito Santo dentro da sua vida. Essa é a melhor experiência que qualquer ser humano pode ter durante a sua existência. Então, eu sou muito grata a Deus por esses 20 anos com Ele. E eu sempre peço para Ele para que Ele multiplique, né? Me dê mais aí até o resto da minha vida com Ele, porque não tem escolha melhor. É a melhor escolha de todas.
Glória a Deus. É o primeiro Que amor, né, lindo. que a gente vive quando a gente conhece. Sim, é um Primeiro amor amor. intenso. Gente, que incrível, olha. E assim, olha, quem está acompanhando já viu o paralelo aí, né? Alguém que é recém-convertido, mas que já está vivendo experiências com Deus, e alguém que já tem muito tempo de cristão, que continua vivendo experiências com Deus, né? Então, exatamente a vida com Deus, ela é uma vida realmente, digamos, fora do normal, porque a gente não se contenta só, né? Só com a presença do Espírito Santo. A gente não se contenta só com as coisas incríveis que ele faz, mas todos os dias é sempre uma surpresa, né? Como a Musa falou, né? A questão do primeiro amor, é como se a gente estivesse ali se apaixonando por Jesus ainda todos os dias da nossa vida. E eu acredito que é isso que é o Evangelho, né? Todos os dias nós estamos realmente vivendo esse novo que Jesus proporciona para gente. É muito incrível isso, muito mesmo. É maravilhoso. E assim, gente, olha, que honra, porque nós estamos aqui com duas grandes profissionais, né? Como eu já falei, a Priscila é advogada e a Musa é médica. Eu gostaria de saber com vocês, né, se essa atuação profissional de vocês foi planejada, né? Como é que foi isso? Pode começar pela Priscila. Tá, vamos lá. Gente, aproveitem, fiquem confortáveis, que tem muita história, né? Acho que a melhor coisa que tem é o sábio, né? A Bíblia diz que o sábio, ele aprende com as experiências dos mais velhos. Então, a gente tem que realmente trocar as nossas experiências e aprender com as pessoas ao nosso redor. Como que foi a minha questão profissional? Quando eu vou contar desde o início para vocês entenderem o agir de Deus na minha vida profissional. Eu fiz um voto com Deus quando eu tinha 13 anos. Eu fiz uma oferta alçada e eu dizia para Deus que essa oferta alçada seria a minha oferta para eu entrar na faculdade, que eu iria entrar na faculdade, que eu iria ofertar o meu melhor para Deus. E eu lembro que eu sacrifiquei uma semana do meu lanche da escola para levar essa oferta alçada no domingo, porque seria o meu melhor para Deus. E realmente foi, eu tenho os registros no meu diário de oração. Aí tá, o meu sonho, na época, com 13 anos, era ser médica. Olha aí, Musa, era ser médica. Quero ser médica. Olha aí! Quero ser médica. E eu sempre fui muito estudiosa. Então, na minha cabeça, com 16 anos eu prestei o vestibular, eu tinha, olha a minha ideia, eu pensava assim, não, eu sou muito inteligente, porque, por exemplo, no terceiro ano eu tinha tirado praticamente 36 100, né? Então eu colecionava 100, a minha mãe plastificava o meu boletim escolar. Sim, Nossa. ela plastificava o meu boletim. Então, eu estava cheia de mim, né? Eu sou super inteligente, eu sou muito fiel a Deus, porque naquela época da adolescência, eu dedicava muito mais tempo à leitura da Bíblia, ao evangelismo, à oração, eu era envolvida com tudo. Então, eu tinha plena convicção de que eu iria passar em primeiro lugar no vestibular para medicina. Fui, com 16 anos, fazer o vestibular. Eram 20 vagas, eu fiz na época para a UEPA, e eu fiquei, gente, pasmem, em 24º lugar. Ou seja, por 3 pessoas eu não entrei. E eu chorei. Fiquei com raiva de Deus. Falei que Deus não gostava de mim, porque eu tinha feito tudo eu tinha feito. Deus não gostava de mim, não era o que Deus queria para mim. Fiquei chateada, fiquei com raiva de Deus, fiquei murmurando. Tá. Aí eu recebi uma visita de um professor meu, que ele disse assim, Priscila, desencana desse negócio de medicina, que isso não é para ti. Olha a médica que eu queria ser, Musa. Quando eu vejo sangue, eu fico com a minha visão branca. Eu perco a visão. Ou seja, eu ia matar os meus pacientes, né? Porque
eu tenho fobia muito grande a sangue. Por mais que eu fosse clínica, né, fosse só uma médica clínica, eu não teria condições de fazer a faculdade porque eu ia ver sangue na faculdade. Então, eu tinha uma fobia muito grande. Aí, ok. Fui, então, fazer o vestibular para Direito. Só que as pessoas ao meu redor, elas me elogiavam muito pela minha inteligência. Então, isso gerou no meu coração um orgulho muito grande. E Deus, ele não trabalha na soberba do nosso coração. Então, eu fui fazer o vestibular para Direito ainda cheia de orgulho. Eram 20 vagas para Direito na Universidade Federal do Pará, na época. E eu fiquei em 21º lugar. Aí eu me revoltei. Me revoltei, chorei uma semana. Quando deu uma semana, o primeiro lugar para Direito, ele tinha passado também para Medicina. Aí, o que ele fez? Como ele era o bonzão, ele escolheu em qual ele ia fazer, o curso que ele ia fazer. E ele escolheu Medicina e não se matriculou no Direito. Resultado, apenas uma vaga ficou e eu fui chamada na única repescagem que teve para Direito. Quando eu recebi a notícia, é como se Deus estivesse falando no meu ouvido. Priscila, a glória não é sua. Não é porque você é capaz, não é porque você é inteligente, mas sou eu. E quando aquilo aconteceu, o meu testemunho, que hoje poderia ser, olha, eu sou muito inteligente, passei em primeiro lugar para Direito, se tornou com um testemunho de dizer, Deus é muito bom. E eu consegui entrar na única vaga que teve de repescagem. Né? Então, a glória realmente foi para Deus. E aí eu comecei a minha faculdade. Na época, eu queria algo como... Eu queria ser advogada tributarista. Eu amava cálculo, eu era muito boa em matemática. Então, eu pensei, eu vou ser tributarista. Meu plano. Mas, no decorrer dos 5 anos, Deus interviu de uma forma sobrenatural na minha faculdade. E eu me tornei, resumindo para não tomar muito tempo, eu me tornei criminalista. Né? Hoje eu sou criminalista. A minha atuação maior é nos crimes de homicídio e tráfico. E na próxima pergunta, né, no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou revelar para vocês como uma cristã que caminha com Deus, que ama Deus sobre todas as coisas, pode atuar nessa área. Mas aí fica para a continuação. Então, fica aí com a gente no programa. Gente, tá tão bom. Uau! E você, Musa? Bom, a minha história, ela é... Gente, é o contrário, assim, porque eu acho que a gente sempre ouve falar, né, que Deus ele escolhe os que não são para confundir os que são. Eu não pensava em fazer medicina, eu sempre fui mediana, uma aluna mediana, eu não era aquela CDF que só tirava 10, enfim, no meu ensino fundamental, no ensino médio de primeiro ano, no segundo ano, eu era meio rebelde, então, assim, eu não estava nem aí, sabe? Então, isso em Belém, eu estava numa escola muito boa, porque a minha mãe de criação, a minha tia Marilda, e ela me criava, e ela era professora de serviço social da UNAMA, lá em Belém, então eu tinha bolsa, e por conta disso, eu estudei nas melhores escolas em Belém, mas não valorizava. Então, assim, no segundo ano, eu tirei nota baixa, eu nunca tinha ficado de recuperação. Eu iria ficar de recuperação, e no final eu estudei, acabei não ficando. E no segundo ano, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ano que vem eu vou fazer vestibular, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer odonto. Não, acho que eu vou fazer, não sei, eu vou fazer medicina, eu vou ver, vou estudar, eu vou começar a estudar, e se eu começar a tirar nota boa, eu vou fazer medicina. E comecei a estudar. E simplesmente comecei a estudar em casa mais, né? Em casa, porque nas aulas eu sempre fui de prestar atenção, sentar na frente e tudo, e não era muito estudiosa em casa. E comecei a estudar em casa e, sobrenaturalmente, eu comecei a tirar só 10.
e eu tirava 10, eu via que eu era muito boa em questão de exatas. Então, tipo assim, eu sempre fui muito boa em física, em química, em matemática. Já em português, nas humanas, eu já não era tão boa assim. Nunca fui muito boa em redação. E eu decidi mudar para uma outra escola no meu último ano. Eu pedi muito para minha tia para eu mudar, porque era a escola que aprovava lá em Belém, que chama Equipe. E até hoje ela é uma escola que ela era um cursinho que aprovava muito para medicina, entendeu? Eu já tinha decidido que eu me inspirava numa colega que já tinha passado em medicina, então eu falei, tia, eu comecei a tirar muita nota boa e eu acho que eu vou passar, então eu quero fazer medicina. E naquela época, eu acho que a Priscila deve lembrar que o PRIS e o Procel eram diferentes, né? Assim, na UEPA tinha o PRIS, que tu fazia uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano, juntava as pontuações e tentava. E o Procel era tudo no mesmo ano para quem fazia cursinho. Então, que era do ensino médio, fazia os 3 anos separados. E eu fui fazendo o PRIS. No primeiro ano, no segundo ano, tinha uma nota média. E se eu juntasse as duas notas do primeiro e segundo ano, eu sabia que eu não iria passar, muito dificilmente eu passaria somando a minha prova, eu teria que tirar uma pontuação muito grande no último ano para eu passar em medicina. E o que foi que eu fiz? Eu falei, bom, aí tinha lá em Belém, tinha aqui em Santarém. Falei, bom, eu sei que em Belém eu não vou passar com a minha nota. Então, porque as minhas notas não foram, assim, foram medianas, não foram muito boas para passar em medicina, né, que é muito alta a pontuação. Então, eu falei, eu vou fazer para Santarém, não vou perder nada. Eu falei, não sei. Aí eu pensava assim, se eu não passar agora, se eu não passar esse ano, no que eu vou fazer cursinho, eu vou fazer Direito na UNAMA. Eu falava, eu vou fazer Direito. Olha essa troca aí de profissões. Olha só, pois é. Aí o que aconteceu? No terceiro ano, eu estudei muito, realmente, me foquei. E fui fazer a prova do PRIS e hoje eu já tive a revelação há pouco tempo atrás do Espírito Santo que realmente ele falou para mim que não fui eu, que foi o Espírito Santo que me ajudou naquela prova, porque foi assim, a pontuação eram 56, mais ou menos, se eu não me engano, e eu errei 3 questões. De toda a prova eu errei 3 questões, era múltipla escolha, né? E eu fico, meu Deus, eu não sei até hoje como eu consegui. E eram 10 vagas no PRIS, 10 pelo Procel, das 10 vagas do Procel. Aí eu falava para todo mundo, olha, gente, para minha família, não tenham esperança, porque eu não vou passar. Minha nota foi baixa, mesmo se eu tirar uma nota boa, eu não vou conseguir passar. Então, todo mundo já estava, tipo, ninguém esperava. Ninguém dava nada por mim, completamente improvável. Eu sempre falo que eu sou uma completa improvável. E aí eu já estava toda triste, porque eu já não tinha passado na federal, já tinha saído todas as faculdades, né? E eu não tinha passado, da UEPA foi a última. E eu estava deitada na minha cama no dia do listão, falava que não ia, ninguém estava esperando nada, e eu botei o fone de ouvido e fiquei ouvindo o listão. E antes de eu ouvir o listão, um amigo me mandou mensagem, parabéns, tu passou. Aí eu fiquei, meu Deus, não, tem alguma coisa de errado, eu não passei, não. Aí, não, tu passou sim, eu vou te mandar aqui, não sei o que. E eu comecei a gritar em casa, minha tia estava dormindo. Todo mundo, o que foi? Eu falei, tia, eu passei, tia, eu passei. Aí a minha avó morava em cima, eu fui lá para cima e chamei a vovó, e a tia ligou o computador rápido, ninguém nem acreditava, e realmente tinha passado. E nono lugar, das 10 vagas eu passei em nono lugar. E, assim, completamente improvável, eu não esperava. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu tinha 17 anos, eu passei na primeira, né? No terceiro ano eu passei direto à faculdade. Como é que eu vou para Santarém? Não conheço ninguém lá, nunca fui, não sabia nem onde era, não fazia ideia de nada. E eu falei, meu Deus, e agora? A gente comemorou e teve churrasco e tudo, e passei, eu falava, meu Deus, e a minha avó, não, eu vou contigo. E a minha avó, já idosa, veio comigo, a gente alugou um apartamento, assim, foi tudo muito improvável mesmo, sobrenatural. E eu vim, a minha avó ficou um tempo, aí veio minha mãe ficou um tempo, e depois por um tempo eu fui morando sozinha. E foi isso. Foi assim. A minha profissão foi assim. Olha, gente, essa troca de profissões aí. Uma queria fazer medicina, a outra já, qualquer coisa já ia pular para o direito. Meu Deus. É isso mesmo. E assim, agora, né, mudando um pouco de área, digamos, né? Porque, como eu já falei no início, gente, essas duas mulheres são muito incríveis, porque elas fazem várias coisas, né? E assim, eu gostaria de saber como é que vocês conseguem, gente, conciliar tanta coisa. Vou ter que começar aqui pela Priscila, né? Pela ordem assim de, né? A Priscila é recém-casada, né? E tudo mais. E aí tem a profissão, tem o esposo, a casa para cuidar, com toda certeza.
E da líder de Com jovens, né, certeza. Priscila? Como é que tu consegue conciliar? Gente, vamos do início. Essa questão das áreas de responsabilidade é um assunto muito nebuloso. Por quê? Porque o que eu vou contar agora, a gente tem que tomar como referência. Não tentar encaixar na nossa rotina, mas tomar como referência. Assim, primeira coisa, nós temos que ser os donos do controle da nossa rotina. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que se nós estamos com essas responsabilidades que nós estamos hoje, é porque um dia nós decidimos estar no controle das nossas horas e não deixar as horas nos controlarem. Eu lembro que quando eu iniciei na advocacia, eu tinha 21 anos, eu nunca fui associada a ninguém, eu comecei na cara e na coragem, sozinha. Então, eu tinha que ser administradora, eu era faxineira, porque eu limpava o escritório, eu administrava as finanças, eu era tudo. Eu era o arquivo, eu era secretária, eu era telefonista, eu era tudo. Então, eu comecei assim, criando a responsabilidade. Tipo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que fazer e eu que tenho que dar conta desse serviço. E isso começou também com as coisas da igreja. Eu sempre trabalhei para Deus. Eu digo que trabalhar para Deus é o melhor trabalho que tem. Eu comecei a trabalhar para Deus com 13 anos e eu trabalho para Deus até hoje. Eu tenho 28 anos, então todos esses anos trabalhando para Deus. Nunca tive aquela fase, sabe, Kézia, de dizer assim, eu tenho que fazer TCC, não vou trabalhar para Deus, vou dar um tempo das coisas de Deus, colocando o TCC como desculpa. Não, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre dei o meu máximo no trabalho para Deus. Aí você estabelece prioridades. O que é prioridade na sua vida? Deus. Não adianta eu trabalhar 24 horas por dia. Se eu não tenho tempo para Deus, eu vou esvaziar. As minhas forças vão se acabar, porque o ser humano, na sua essência, ele é fraco. E o que é que me restaura, que me renova, que me enche de força, de ânimo, de esperança? O Espírito Santo, a presença de Deus. Então, o primeiro ponto da minha lista de prioridades, nas minhas áreas de responsabilidade, nas minhas áreas de atuação, Deus. Então, sempre eu tenho o meu tempo para Deus. Não importa se eu tenho prazos urgentes, se eu tenho processos fora do estado, se eu tenho coisas para fazer, Deus é o primeiro lugar. Segundo, hoje, na minha realidade de hoje, a minha família, a minha casa, o meu esposo, né? Eu digo assim para as meninas que estão solteiras, você amar a pessoa, admirar é muito importante, mas você precisa abrir os seus olhos para ver se o seu marido é um sanguessuga, né? Por que eu digo isso? Eu conheço muitas amigas que os maridos não fazem nada, que os maridos só trabalham. Tipo, não sabe fazer comida, não sabe ajudar nas coisas de casa, não sabe fazer nada. Aí você pensa, queridão, você vai só me ajudar? Você vai só comer, dormir, trabalhar? Não. Então, isso fez toda a diferença, faz toda a diferença na minha rotina. O meu esposo, ele sempre foi muito independente. Tipo, o meu esposo morou sozinho 6 anos. Então, ele não comia só calabresa, né? Nem ovo frito, pelo contrário, ele cozinha maravilhosamente bem. Então, o meu esposo, ele é completamente parceiro nessa questão de casa, nessas coisas. Ele trabalha assim como eu, porque às vezes a gente pensa assim, a mulher trabalha 8 horas por dia, então ela chega em casa, ela tem que dar hora extra. E o marido trabalha 8 horas por dia, chega em casa, ele vai dormir? Não, né? A casa é minha e dele. Então, a gente definiu isso desde o início, e isso faz toda a diferença na nossa rotina, com relação às tarefas, né, para não deixar a nossa casa desorganizada, até porque eu sou muito organizada com casa, com horário, com coisas. Eu gosto tudo no seu devido lugar. Então, quando vocês forem casar, observem, não queiram um marido que só serve para trabalhar e para, enfim. Mas vejam isso, porque faz muita diferença mesmo, principalmente quando vierem os nossos filhos, né? Então, eu já estudo muito sobre filhos, sobre criação de filhos, sobre como ensinar sobre Jesus para os meus futuros filhos. É um assunto que eu estudo bastante, porque eu digo assim,
Se eu estudei 5 anos para ser advogada e estou estudando mais 3 anos para ser mestre, eu preciso estudar no mínimo 3 anos para ser mãe, que é uma profissão muito difícil, né? Então, eu já comecei a estudar, não que eu queira ter filhos agora, mas já estudo para quando chegar eu já esteja um pouquinho preparada, porque eu sei que nunca vou estar preparada, né? Nunca estaremos, é um desafio. Mas, voltando para a questão da organização. Então, primeiro, Deus, tem que ter o meu tempo para Deus. Segundo, a minha família. E terceiro, a minha profissão. Eu digo assim, que você estar na sua profissão é o seu maior tempo. No começo, bem no comecinho, eu achava que a minha profissão era uma coisa e a minha vida espiritual era outra. E quando nós fazemos isso, nós acabamos roubando a participação maior de Deus na nossa vida. Então, foi quando numa viagem, a minha primeira viagem a trabalho, eu comprei um livro que eu super recomendo, que é Sociedade com Deus. Esse livro é incrível. E eu li esse livro e entendi que, na verdade, Deus era o meu sócio majoritário. Eu que dizia que não era associada, na verdade, eu era sim associada com o maior interessado na minha vida profissional, que é o Senhor. Né? Então, o meu trabalho, você precisa... Isso desde muito cedo, o meu pai ele sempre dizia, minha filha, você precisa dar o seu melhor naquilo que você faz. Né? Então, quando eu estava no trabalho, eu estava no trabalho. Eu não estava nas redes sociais, eu não estava em qualquer outra distração, eu estava no trabalho. Às vezes a gente não consegue administrar as áreas de responsabilidade da nossa vida, porque quando nós estamos naquele lugar, nós estamos também em outro lugar, né? Então, às vezes eu estou em casa, Exato. mas eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou misturando as coisas de trabalho, eu estou misturando várias coisas. E isso acaba roubando o meu tempo, porque eu não foco e eu não consigo finalizar as minhas tarefas. Então, trabalho, horário de trabalho. Local de tempo com Deus, eu não penso em trabalho. Quando vem alguma coisa de trabalho, eu pego o bloco de notas e anoto para esvaziar aquilo da minha mente, para continuar focado no que eu estou fazendo. Quando eu estou com o meu marido, eu estou com o meu marido. Eu não estou nas redes sociais, eu não estou em qualquer outro lugar, eu estou com ele. Eu estou valorizando aquele tempo, fazendo aquele tempo valer. E, por último, não menos importante, o serviço com Deus. Né? O serviço com Deus ele é muito importante e ele toma muito tempo, porque quando você é líder, você precisa estudar para você poder ensinar. Hoje, inclusive, quero até te falar que eu sou líder auxiliar do círculo de oração, ou seja, eu estou trabalhando com outras mulheres, além dos jovens, né? Então está sendo um desafio dobrado. E eu coloquei como meta fazer grupos de discipulado com elas, então é um trabalho extra, que eu preciso me organizar, eu preciso de tempo para estudar para elas, para ensinar elas, para compartilhar a palavra de Deus com elas. E isso também precisa estar na lista de coisas durante o dia, né? Então, nós precisamos pensar assim, fazer a lista de prioridades, o que é importante para mim, e dividir o meu tempo de acordo com aquilo que é importante, porque aí você vai conseguir fazer tudo. Agora, quando a sua vida é desequilibrada, você vai gerando problemas sérios, né? Quando eu dedico muito tempo ao meu trabalho e descarto Deus, descarto a minha vida social, descarto a minha família. Isso vai gerar um problema muito sério. A mesma coisa quando eu só foco nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, aí Deus vem e esfrega na nossa cara, dizendo assim, olha, queridão, se você não aprende com a formiguinha, olha o que a Bíblia diz para nós, né? Para aqueles que só fazem as coisas de Deus e aquela coisa, aquela neura e tudo mais, Deus diz, olha para a formiga. A formiga, ela colhe no verão para ela ter comida no inverno. Então, são coisas simples que a gente pensa. O trabalho ele é muito importante para Deus, mas as outras coisas também são importantes. A nossa família, a nossa casa, as pessoas que nós amamos. Nós temos que ter tempo para ligar para uma amiga, nós temos que ter tempo para conversar com uma pessoa que a gente ama. E isso faz toda a diferença na nossa rotina. Eu espero ter ajudado um pouco. Nossa, que lindo. Uau, tô impactada. Muito incrível. Muito e assim, incrível.
a Priscila realmente ela é uma pessoa muito organizada, isso eu me inspiro muito nela. E melhor ainda, porque a Priscila também é minha líder de jovens a nível de área, né, na igreja. Sim. Então, é realmente uma grande referência que a gente vê essa Nossa. organização e essa dedicação dela na obra de Deus, realmente, e também nas áreas da vida dela. E, olha, queria falar para vocês aqui que nós já alcançamos 1.392 pessoas no Facebook, muitos compartilhamentos. Glória a Deus Que por legal. isso. Que E tem legal. uma pergunta aqui, né? Tem duas perguntas, uma específica para a Priscila que eu vou fazer e uma outra para a Musa. A pergunta é o seguinte, foi o Paulo Sena que fez. Priscila, você acha que as mulheres alcançaram os seus direitos na sociedade? Já que a gente falou sobre essa questão de vida profissional também da mulher. Sim, olha, eu digo assim que é muito complicado essa parte, eu dar uma posição fechada. Mais um exemplo, vamos pensar nos rótulos. Existem profissões que a gente sabe que tem rótulos, né? Na minha profissão tem muito rótulos. Quando eu comecei, eu tinha 21 anos, não dá para ver o meu porte físico, mas eu sou uma pessoa magra, né? A Kézia me conhece, sabe que eu sou uma pessoa magra. Gente, bem modelo, garanto, bem modelo. Sou uma pessoa magra. Aí, outro ponto, eu tenho a voz um pouco fina, né? E alguns dizem, na época que eu fui mais loira, que eu parecia ter menos do que aquilo que eu tinha. Aí vocês imaginam uma pessoa desse perfil entrando numa profissão que é tida como uma profissão masculina, né? Quando você vai a um presídio, eu vou ao presídio quase todos os dias, né? Então, quando você vai ao presídio, você vê um ambiente masculino, quase que na sua totalidade, você se sente meio que um extraterrestre, né? Fora. Mas a coisa que mais me chamou minha atenção e que justamente me renova cada dia nessa profissão é ser a diferente, né? Inclusive, os meus clientes, eles costumavam dizer assim, olha, a minha advogada, ela é muito novinha, né? A referência deles era essa, a minha advogada é a advogada novinha. E eu até quis implicar no começo, falar, poxa, não gostei desse rótulo. Mas depois é um ponto de referência, né? Acabou sendo uma vantagem. Mas, infelizmente, esse espaço feminino, ele muitas das vezes não é conquistado, principalmente pelas mulheres cristãs, porque a gente se coloca sempre numa posição de incapacidade, né? Eu digo que a mulher cristã, muitas vezes, ainda hoje, ela entende assim, poxa, tem dois pontos. Tem aquelas que dizem assim, não, é Deus que tem que fazer, fica esperando Deus fazer. Fica esperando Deus, sei lá, abrir a porta, quebrar a porta para a pessoa poder enxergar. E existe aquele grupo que acha que Deus ele quer uma vida para nós mediana, né? Uma vida normal. E, infelizmente, Jesus, ele não foi uma pessoa normal, até porque ele era Deus, né? E os seus discípulos, eles tiveram um grande impacto. Então, uma referência que eu tenho muito, inclusive essa semana eu estava estudando, que serve para exemplificar essa resposta, é a mulher samaritana. Que se a gente olha para ela na Bíblia, ela era uma pecadora, ela não tinha nenhum potencial, e o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu atrair uma cidade inteira para ouvir Jesus, né? Ela conseguiu atrair uma cidade inteira para ouvir Jesus. Então, se você é mulher cristã e você está ouvindo o nosso programa hoje, você precisa ter muito isso na sua consciência, que Deus ele pode sim usar você para impactar uma cidade inteira. E eu não imaginava, sabe, Kézia, quando Deus começou a me mostrar isso, do trabalho nesse lugar que parecia um lugar impróprio, a minha mãe chorava. Todas as vezes que eu ia fazer uma viagem de trabalho para audiência criminal e aquela coisa toda, a minha mãe ficava aos prantos em casa, porque ela dizia assim, minha filha, por que tu não quis ser professora? Por que tu não quis ser outra coisa, meu Deus? A minha mãe fica desesperada, porque na visão dela não é uma profissão para uma mulher cristã.
né? Inclusive, algumas pessoas mais próximas se espantam quando eu digo que eu sou cristã, que eu tenho plena convicção da minha fé e que eu sou uma advogada criminalista. Então, uma situação um tanto vexatória, porque eles pensam assim, poxa, mas tu é crente, tu fica defendendo assassino? Essa é a primeira frase que eu escuto, né? Como que tu é crente e tu fica defendendo bandido, traficante? Tá doida, menina. Nossa. Mas ainda vou revelar. Até o final do programa eu vou revelar o segredo da minha profissão, gente. Poxa, que legal, aí. Então. Nossa, gente, eu tô muito impactada. Nossa, eu tô, assim, te admirando muito, Priscila. Sério, eu tô, assim... bom, musa. Me inspirando demais na tua história. Já tô com muita curiosidade de saber como tu te encontrou na área criminal. Bastante, porque... E, inclusive, sobre a mulher samaritana que tu estava falando, eu estava lendo, terminei de ler um livro essa semana, que eu já falei para a Kézia, que chama Sem Rivais, com indicação que eu chamo da minha pastora, que é a Viviane Martinello, que eu me inspiro muito nela. Eu até trouxe o livro aqui para indicar para vocês lerem. Nossa. É da Lisa Beveri. E ela tem um capítulo só falando sobre a mulher samaritana, a história dela na igreja, porque depois do episódio do Poço, ela se converteu, ela foi embora e ela começou a levar o cristianismo para outras áreas da Ásia, e ela foi uma grande mulher, ela sofreu muita perseguição, torturas. O nome dela era Fotina, ou Fotine, e assim, os historiadores, eles contam toda a história dela, é incrível, incrível, leia esse livro. Ele fala muito sobre isso, fala muito sobre a identidade da mulher, né? Porque a gente sabe, como tu falou, né, que a mulher, principalmente no meio cristão, eu não cresci nesse meio, mas na igreja era tido como incapaz de pregar o evangelho, de ir lá na frente e evangelizar. Então, assim, eu acho que a mulher também sofreu muita luta dentro da igreja e fora da igreja, né? A gente sabe que para a mulher conseguir o seu espaço no mercado de trabalho, e o que tu falou que tu passou de ser muito nova, eu quando me formei, que comecei a trabalhar também, as pessoas me olhavam meio assim, meu Deus, ela é muito nova, acho que é cara de estudante, sei lá, estagiária. Será que é estagiária? Estagiária também. E eu precisava, porque nos meus plantões, nos hospitais, eu precisava ter uma postura muito séria, entendeu? Então, assim, eu falava muito sério, bem objetiva, para as pessoas me acreditarem nas minhas condutas, ou não duvidarem. Quando duvidarem, eu precisava ser bem incisiva, para justamente mostrar que eu realmente tinha capacidade de ter essa profissão séria, mesmo sendo nova, né? Nossa, gente. É um desafio, não é fácil. É. E assim, Musa, agora falando de você, né? Gente, a Musa, ela, além de ser médica, né? Como eu já falei, é casada, tem uma filhinha, né? De 1 ano e alguns meses, que é a Musa Sofia. E também tem o trabalho de digital influencer na internet. Sim. Como é que consegue, Musa, conciliar tudo isso? Inclusive, quando eu conheci a Kézia, né, a gente foi fazer uma entrevista justamente para falar sobre isso, né, como começou o meu trabalho como digital influencer e como que eu conciliava isso com a minha vida. É uma coisa também que eu queria falar muito importante, que eu vi recentemente o testemunho da Flávia Arraes. Eu não sei se vocês conhecem a pastora Flávia Arraes. E ela é médica também, sigam ela no Instagram, vejam ela no YouTube, tem o testemunho dela. Eu fui ver porque ela era médica e quis saber mais da história dela. E ela me falou que quando ela iria largar, né, a medicina, ela nem iria chegar a se formar, porque ela sabia que ela tinha um chamado na igreja, ela queria seguir o chamado dela, ela queria ser pastora, ela não queria ser médica. E Deus falou para ela continuar, para ela fazer. Só um minutinho, que estava me ligando. Pronto. Deus pediu para ela continuar, porque ele deu uma palavra para ela. Ele falou que nessa geração ele iria levantar uma nova espécie de missionários, que seriam pessoas que iriam levar o evangelho, não porque antigamente era dividido, né? O mundo secular, que é o mundo da igreja, o trabalho na igreja, o mundo religioso, o trabalho na igreja, e o mundo secular, que é a vida das outras profissões. E ele falou que ele ia quebrar isso, que a nossa geração seriam pessoas que iriam levar o evangelho para todas as esferas da sociedade. Eu acho que é justamente o que acontece com nós três, né? Hoje em dia, assim, cada uma tendo a sua profissão e levando o evangelho dentro da sua profissão.
Inclusive, depois que eu me converti, né, que realmente eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo, eu tenho testemunhos muito incríveis durante meus atendimentos, né, como médica, com os meus pacientes, né, de realmente levar a palavra de Deus, de levar cura e esperança através do Evangelho. E o meu trabalho como digital influencer, ele começou de uma forma muito como hobby, não foi nada planejado. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, desde a faculdade. Eu comecei a fazer divulgação dos lugares que eu ia, e na época não eram parcerias, eram lugares mesmo que eu frequentava, lojas, roupas, ou então salão, e etc. E muito organicamente isso foi crescendo, e nunca me esforcei para isso, nunca comprei seguidores, curtidas, esse tipo de coisa. A Kézia sabe, foi muito natural o meu crescimento no Instagram. E eu percebi que em 2018, que foi a época que eu me formei, que eu me converti, que eu casei, foi tudo muito rápido. Então, assim, em maio eu me formei, em agosto eu engravidei, já morava com o Bruno, né? Nós não éramos casados. Em dezembro nós casamos. E aí nos convertemos, nos batizamos, nos casamos. E logo depois eu tive a musa Sofia, e foi o acompanhamento da minha gravidez. Então, muitas mulheres começaram a se identificar, a tirar dúvidas, principalmente da parte médica. E isso foi crescendo. Não foi assim nada. Aí, como que eu consegui conciliar? Na verdade, a parte do Instagram mostrava muito alguns aspectos do meu dia a dia. Então, sempre que eu iria durante o meu dia a dia, que fosse algo edificante, seria para ajudar a vida das pessoas, eu ia postando. E dessa forma, eu fui conciliando a minha vida na minha parte profissional com a parte de Instagram, né? E aí, a parte agora de ser mãe, que é um desafio muito grande. Eu queria até pedir as referências da onde que ela está estudando para ser mãe, porque foi uma coisa que o meu estudo da faculdade na vida Vou real te indicar, não ajudou musa. muito. Pensando os meus conhecimentos da vida médica, na vida da faculdade, nas experiências, eles não me ajudaram muito na parte de ser mãe, né? Porque é um desafio à parte, é muito diferente assim do que eu estudo, da teoria para a prática. Então, é um desafio muito grande, diário, que é difícil. E assim, como tu falou, eu estabeleço prioridades. Eu sempre falo que a minha prioridade número 1 está sendo agora o meu relacionamento com Deus. Então, eu tiro todo dia um tempo para fazer meu devocional. Normalmente é o tempo que a minha bebê dorme, então eu faço ela dormir, que é o tempo que eu realmente fico sozinha. Faço ela dormir, me tranco no quarto e vou orar, vou ler a Bíblia, vou louvar, e vou ter o meu relacionamento íntimo com Deus, né? O relacionamento é todo dia, toda hora, na verdade, né? A gente tem o nosso relacionamento toda hora, mas a gente renova a nossa aliança igual um casamento, na intimidade. Então, na intimidade, eu tenho aquele momento e, durante o dia, continuo buscando, mas aí já é de uma forma mais com a família. E, assim, a gente estabelece prioridades, né? Então, tem a prioridade da família também. Eu não faço nada, quer dizer, o meu tempo para as minhas outras coisas é quando dá. Então, assim, quando a minha bebê dá, é quando eu consigo deixar minha bebê segura com outra pessoa, e aí eu consigo fazer minhas outras coisas, sair de casa. Quando não dá, eu não faço. A minha prioridade é ser mãe e, ao mesmo tempo, dona de casa. Porque quando a gente vira mãe, eu digo, quando nasceu uma mãe, nasceu uma dona de casa também. Porque eu não sabia, sempre tive alguém para me ajudar. Inclusive, agora eu faço questão de fazer as coisas em casa. Porque, como tu falou, essa parte de organização, parece que quando eu organizo a casa, eu estou me organizando por dentro também. O meu interior está sendo organizado. Fácil. Então, tipo assim, eu prefiro cuidar das minhas coisas, é muito difícil às vezes conciliar realmente, mas é muito gratificante no final quando a gente consegue deixar as coisas organizadas. É difícil, porque tu organiza um lugar e no outro já está desorganizando. Então, agora, assim, é muito gratificante, porque eu consigo ter um ambiente, né, que a gente fala do ambiente de glória, né? Então, a gente consegue ter um ambiente de glória onde as coisas fluem melhor. E é isso. Nossa, que incrível. E assim, a gente sabe, né, que tudo isso que o mundo está passando com uma pandemia, e a Musa esteve à frente, né, nesse combate da pandemia como médica, né, como profissional de saúde. E teve uma pergunta assim, muito interessante, né, já que você também é dessa área profissional, né, que esteve à frente realmente de tudo isso que está acontecendo, e também nessa parte familiar.
A pergunta é o seguinte: Musa, você acha que a pandemia fortaleceu as famílias? Com certeza, muito, muito. Assim, a minha experiência como família, né, como casada, e tenho a Sofia e dois outros filhos de coração, que é o Gabriel e Davi, que são filhos do meu esposo. O que a gente percebeu durante a pandemia? Todas as famílias, elas foram colocadas dentro de casa, e a gente conseguiu ter um extrato de como é realmente o relacionamento emocional familiar. Porque antes da pandemia, as famílias moravam no mesmo local, mas estavam todo o tempo tendo outras atividades, né? Então, escola, trabalho, enfim, outras atividades de esporte. As crianças ficavam longe de casa, quando não os pais. E durante a pandemia, não, as pessoas tiveram que se relacionar, começar a se relacionar mais. Então, assim, eu e meu esposo ficamos muito mais tempo em casa, muito mais tempo com as crianças, e isso fez a gente buscar e ter um tempo de parar tudo para buscar realmente a Deus, e foi assim uma transformação muito grande que a gente viveu aqui em casa, porque a gente começou a buscar muito mais. Então, assim, pregações no YouTube, as lives, ter mais tempo para ler mesmo a palavra, ter mais tempo para louvar, para tirar certinho o nosso tempo com Deus, e ter mais disposição para a gente buscar a Deus. Isso fez com que a nossa família se relacionasse e mudasse o que a gente precisasse mudar, né? A gente sabe, a Priscila, como advogada criminalista, sabe também que durante esse período, muitas famílias, aumentou muito, né, o índice de violência contra a mulher, de violência contra as crianças. Por quê? Porque isso só fez evidenciar a desestrutura familiar que existe, né, nos lares hoje em dia. Infelizmente. E durante a pandemia, eu participei de um seminário que o pastor Juscelio de Souza, que é do Ministério Mevan, ele fez, que ele chamava Três Altares do Lar. O primeiro altar do lar é o altar da mesa, então eu fui muito ministrada nessa área, eu nunca tinha ouvido falar disso, e eu comecei a ser ministrada na área de falar sobre o altar da mesa mesmo, sobre como é a importância das famílias se sentarem e fazerem refeições juntas, que existe um poder sobrenatural durante as famílias sentarem e fazerem as refeições juntas, que eu comecei a ser ministrada pela pastora Dev Tyros, que é uma pastora dos Estados Unidos, né? Ela mora no Texas, e ela tem 2 livros que eu também adquiri, que eu estou lendo agora, que chama A Experiência do Lar e A Experiência da Mesa. E ela fez uma pesquisa e viu que hoje em dia, muito das causas das estruturas familiares é porque antigamente era intuitivo isso, né? Eu, pelo menos na minha infância, minha família sempre fez refeições juntas, e hoje em dia não tem mais essa cultura, né? De hoje em dia é um fast food que a gente pede, e umas pessoas comem no sofá, outras comem em outro horário, e realmente aqui em casa a gente não tinha essa cultura de sempre estar comendo junto, né, durante as refeições, né? Porque o trabalho, um chega no horário, outro chega no outro. E aí eu comecei a ser ministrada nessa área e comecei a fazer essa experiência mesmo bem simples, nada sofisticado. Eu botava os pratos que eu tenho, os talheres que eu tenho, eu comprei uma mesa quadrada, uma mesa mais bonitinha quadrada, bem pequena, e comecei a fazer isso, e assim tem sido muito transformador para a gente. E assim eu faço questão, quando meu marido ele demora para chegar em casa, eu faço questão de esperar ele para comer junto, porque eu sei que isso é transformador, entendeu? E aí os outros 2 altares seriam os altares do leito e o altar de oração da casa. E a gente tem sido muito ministrado, e ocorreram muitas transformações em coisas que a gente acha que às vezes não tem muita importância, né? Como essa de sempre estar comendo juntos. E é isso. A gente está no processo. Gente, que incrível. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês, porque vocês são muito incríveis. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando também no Facebook estão gostando muito, porque realmente a gente consegue perceber, né, o propósito de Deus, tanto na vida profissional, quanto na vida familiar também, e também nessa parte de servir a Deus, né? Como a Musa falou, ela também tira o tempo dela sozinha com Deus, né? E a Priscila também serve a Deus, liderando jovens, né? Ajudando também outras pessoas. Então, que incrível isso, maravilhoso. E assim, né? A gente já está com mais de 1 hora de live, então a gente vai começar aqui caminhando já para o final. Eu vou fazer aqui 2 perguntas, digamos, em uma, tá? Que tem muita correlação
e aí vocês falem sobre isso. Priscila, como identificar o propósito e usar a formação profissional para glorificar a Deus? E aí você pode também aproveitar para falar em especial para os jovens, né, cristãos ou não cristãos, que estão aí nesse dilema de, meu Deus, eu nasci para fazer o que exatamente? Para onde é que a minha vida vai caminhar? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Primeira coisa que nós podemos falar para responder essa resposta, eu vou tentar ser bem breve. Primeira coisa, cantar, pregar, evangelizar, orar, interceder, não é propósito, tá? Primeira coisa. Tem gente que diz assim, eu nasci para cantar. A Bíblia diz, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então, cantar não é propósito. Mas eu nasci para evangelizar. A Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar não é propósito. Propósito é algo muito específico. Propósito não é pensamento positivo, propósito não é você, eu tenho uma ótima ideia. Não, propósito não é isso. Propósito, se a gente pudesse encontrar um sinônimo, seria a intenção, o intencional. Né? Você ser intencional naquilo que você faz. Segunda coisa, quando você entende o que é propósito, que é a intenção, que é a essência, que é aquilo que te motiva, é aquilo que te faz agir. Segunda coisa, não confundir o propósito com a vida de outra pessoa. Eu acho que o maior erro dos jovens de hoje, isso até mesmo é resultado de muita, eu diria, você compara muito, a nossa geração ela é muito comparativa. Ela gosta de se comparar. Então, às vezes, você olha para a vida da pessoa e você pensa assim, nossa, que bacana, eu quero ser assim, eu quero ter essa vida assim. E eu digo assim, que hoje, infelizmente, eu falo com tristeza, eu não tenho referências na minha área de propósito. Não tenho uma pessoa que eu diga assim, essa pessoa tem um propósito igual ao meu. Não tem. Então, não se comparar, não tentar imitar o propósito de alguém, não tentar imitar a história de alguém. Segunda coisa muito importante para que você glorifique a Deus com a sua profissão e que você descubra o seu propósito de verdade. Terceira coisa, quando você não se compara e quando você não foge daquilo que é o básico, que é a obrigação do cristão, pregar, cantar, evangelizar, orar, interceder e tudo mais, você vai para o terceiro ponto, que são as suas experiências. Esteja atento às suas experiências, elas têm um grande potencial de revelar o seu propósito, porque Deus, ele vai te dar experiências durante a sua jornada, durante a sua trajetória, que vão te levar para o propósito que ele tem para a sua vida. Exemplo muito claro na minha vida. Quando eu tinha 10 anos, lembra que eu contei no início da live, se você estava aqui, você lembra, que eu aceitei Jesus com 8 anos, foi quando eu conheci Jesus. E quando eu completei 10 anos, o meu pai foi assassinado. Foi um baque na minha história, assim, um apertão, né? O meu pai foi assassinado. Foi algo assim, um desafio muito grande. Então, eu tinha uma aversão a tudo que se falava de assassino. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um programa, quem é da década de 90, sou de 91, lembra daquele programa Linha Direta. Nossa, aquele programa era um pavor na minha lembro. vida. Era horrível, eu odiava aquele programa, eu odiava, assim, com todas as minhas forças. E, quando eu entrei na advocacia, a única coisa que eu não queria ver na minha frente era criminoso. Eu dizia assim, olha, passa de reto de mim, que eu não quero. Aí eu estava no meu estágio e o meu chefe, no início, ele era civilista. Então, a gente só trabalhava na parte civil. Mas o meu chefe teve a brilhante ideia de mudar de área de atuação. Eu era estagiária na Defensoria Pública. E o defensor ao qual eu era estagiária, ele disse, olha, querida estagiária, nós vamos mudar de área de atuação. Nós vamos sair da área civil e nós vamos para a área criminal. Naquela hora, eu falei assim, não acredito. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Nós vamos para a área criminal. Não queria, porque eu puxava na memória as minhas experiências, aquele sofrimento que eu passei e tudo mais.
Mal sabia eu para onde Deus estava me levando. Então, esteja atento às suas experiências, às experiências que Deus te permite viver. Aí, beleza, estava eu lá, começando a ser estagiária na área criminal. E passei vários anos, 2 anos ali na área criminal, atuando como estagiária. E quando eu me formei, né? Abri o escritório logo no dia seguinte, eu acho que eu formei em março, foi a minha outorga, né? Eu só poderia advogar depois da outorga. Eu outorguei em março de 2013, não, 14, março de 2014, foi quando eu outorguei, e em março mesmo eu comecei a advogar. E, para minha surpresa, os criminais começaram a vir atrás de mim, né? Começou a ser preso todo mundo que eu conhecia e começaram a vir atrás de mim. E eu comecei logo no primeiro ano de advocacia a trabalhar fora do estado. Comecei a trabalhar no Amazonas, fazendo processo de Santareno preso no Amazonas. Comecei a trabalhar em Porto Velho, fazendo processo de preso lá de Porto Velho, e aquela coisa toda, a minha vida virou. Aí eu ainda não estava entendendo, né, que nós, seres humanos, nós temos uma característica muito marcante, nós somos lentos em entender as coisas que Deus fala para a gente. Às vezes, Deus ele tem que escrever para a gente entender. Né? E eu estava ainda muito lenta. Até que eu recebi uma proposta, que foi essa proposta para Porto Velho, para advogar num caso de tráfico internacional. Essa história eu posso contar, porque eu tenho autorização da pessoa para contar. Então, o que se sucedeu nesse enredo? Eu fui, né? Na época, eu sempre fui muito apegada à história das pessoas. Então, eu gostava de saber da história dos meus clientes, eu queria interferir de forma positiva na vida deles, porque eu sempre dizia assim, olha, o juiz, ele só vai decidir uma conduta sua. Quem decide a sua vida não é o juiz, é você mesmo. É você que define, não é uma sentença. A sentença ela vai delimitar o seu tempo, mas ela não vai delimitar a sua história. Então, você pode refazer, você pode recomeçar. Aí, ok. Estava eu lá em Porto Velho, quando o meu cliente, ele era soro positivo e ele estava no tráfico, né, como portador de AIDS, não sei se é essa a palavra correta, a Musa pode até me corrigir, não sei se é portador, mas ele tinha AIDS, e ele, quando descobriu que tinha AIDS, ele foi jogado para fora da igreja, porque se a gente olhar há 20 anos atrás, na época ele tinha uns 35, e ele descobriu que era soro positivo com uns 17. Então, se a gente for contar no túnel do tempo, a essa época, você ter AIDS era algo terrível. As pessoas achavam que o vírus se pegava pela respiração, né? Você respirou perto de mim, peguei o vírus da AIDS. Então, tinha um preconceito muito grande. Então, ele foi jogado para fora da igreja, porque ele sabia que ele falou que tinha AIDS, e ele descontou toda essa raiva dele em Deus. Ele foi decepcionado com a igreja e descontou em Deus. E ele encontrou um amiguinho que estava querendo ajudar, né? O nosso querido não, né? O inimigo das nossas almas, que fez uma proposta para ele, dizendo, olha, já que tu não é bem-vindo no mundo da paz, tu é bem-vindo no mundo do crime. E ele entrou de cabeça nessa história, e ele passou mais ou menos 15 anos sem estar em nenhum relacionamento com Deus, fora da igreja, praticando crimes, fazendo a vida doidada. Aí, ele vai preso nesse período. E eu seria a advogada dele. Quando eu cheguei no presídio, um dos piores presídios de Porto Velho, que é onde tem, inclusive, o Fernandinho Beiramar está lá, né? Eu cheguei lá e ele me olhou assim, ele se espantou, né? Tipo, mandaram uma criança para me defender. Ele olhou meio espantado, assim, né? Tipo, quem é essa pessoa? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, meu nome é Priscila, né? A sua família me procurou, eu vou ser a sua advogada, e eu queria que você me contasse essa história. Aí ele começou a contar a história do processo, né? Começou a contar que ele tinha sido preso, assim, assado e tal. E naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração, ora por ele. Aí eu, como uma pessoa que não queria misturar as coisas, né? Não, eu sou uma excelente profissional, lá na igreja eu oro, mas aqui... Aí o Espírito Santo falou de novo, ora por ele.
Aí eu olhei para ele, falei assim, olha, vem cá, tu deixa eu orar por ti? Aí ele olhou assim, achou estranho, né? Tipo, que loucura é essa? Mas tudo bem, pode orar. Aí ele ficou primeiro em pé, né? E eu eu fico até gelada quando eu lembro disso, porque foi na hora que Deus derramou a cortina, abriu a cortina e eu entendi o meu propósito. Aí naquela hora ele ficou segurado nas grades e eu comecei a orar por ele. E o Espírito Santo me tomou dentro daquele parlatório. Esse rapaz, ele se jogou no chão de joelhos e ele começou a chorar gritando, né? E ele chorava gritando muito alto. O agente penitenciário chegou correndo lá, dizendo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que está com menino? O que tu está fazendo voltando com esse rapaz? Né? E aí eu falei para a gente, não se preocupe que está tudo sob controle. Esse parlatório durou 4 horas. Eu fiquei 4 horas dentro do parlatório e Deus tratando a alma daquele rapaz. Naquela hora, uma prima minha, né, que foi dirigir para mim, que ela morava em Porto Velho, foi dirigir para mim, que não tinha, inclusive essa minha prima não tinha nada a ver com essa história, ela ficou muito nervosa, porque ela dizia assim, eu pensei que tu veio para cá, garota, para tu passar férias, para tu visitar a gente, não para tu vir no presídio, né? E quando eu saí de lá, ela falou, meu Deus, que demora. Eu falei, 30 minutos a família me pagou. As outras 3 horas e meia eu estava trabalhando para Deus. Uau. E naquela hora o Espírito Santo disse, Priscila, tá aí. Esse é o seu propósito. Você, enquanto esses 15 anos que ele passou afastado, eu estudei para direito, eu me formei, eu abri meu escritório. E Deus não estava fazendo isso porque ele gostava de mim. Deus estava fazendo isso porque ele gostava do filho dele. E que ele sabia que a única forma daquele rapaz, soro positivo, voltar para Jesus era dentro do presídio e ele precisava de alguém que fosse a voz dele naquele lugar. E eu seria essa voz. Esse rapaz passou 2 meses, ele faleceu. Mas ele faleceu salvo. Uau. Ali, a minha advocacia não foi mais a mesma. Eu tenho um porquê de advogar. Eu sei o porquê eu sou advogada. Eu sei o porquê eu acordo todos os dias para trabalhar. E quando eu lembrava do meu pai, o Espírito Santo respondia para mim, Priscila, os mortos, não há mais o que se fazer. Morreu. Inclusive, muitas pessoas matam, mesmo não usando facas ou armas. Elas matam com palavras. Então, os mortos morreram, não há mais o que se fazer. Mas os vivos, enquanto eles estiverem vivos, ainda há uma chance. Eu tenho, Kézia, Musa e vocês que estão nos ouvindo, inúmeras histórias como essas. Inúmeras. Eu poderia passar o dia inteiro contando para vocês as inúmeras histórias que o Senhor tem me permitido viver. Hoje, eu só tenho 7 anos de advogado, 7 anos. Eu já advoguei em mais de 10 estados do Brasil. Não porque eu sou boa, não porque eu sou a tal, porque eu sou inteligente, mas porque Deus precisa de uma voz dentro do presídio. E ele me encontrou disponível. Eu disse, Senhor, eu estou disponível. E Deus faz as pessoas virem do além, para encontrar a minha voz. E isso é propósito. E quando você pergunta para mim, qual é o seu propósito? O meu propósito não é pregar, o meu propósito não é ser líder de jovens, o meu propósito não é ser líder de mulheres. O meu propósito é pregar o evangelho para assassinos e traficantes. Esse é o meu propósito. Uau! Uau, então, parabéns. Que testemunho lindo. Testemunho lindo. Que incrível. Nossa. Deus é maravilhoso. E você, Musa? Enfim. Ai, meu Deus. Peraí que eu estou absorvendo. Inclusive, estou me inspirando muito na história da Priscila, porque eu estou no processo de descobrir o meu propósito. Inclusive, esse livro aqui, ele fala sobre
descobrir o propósito e identidade sem fazer a comparação, né? E o que tu falou muito interessante, que tu ainda não teve uma referência para o teu propósito específico. E é o que eu também não consigo encontrar uma referência para o meu propósito específico, porque eu acho que cada pessoa vai ter a sua porção, né? E a gente só vai descobrir o nosso propósito quando a gente caminha com Deus. Eu acho que como tu já tem uma maturidade de caminhar com Deus já por muitos anos, aos poucos eu acho que ele foi te revelando isso. E assim, o que eu percebo é que quanto mais a gente vai conhecendo quem Deus é, ele nos revela quem nós somos. Então, a cada caminhar com ele, aos poucos ele vai se revelando para mim. E o que eu tenho achado muito interessante, eu estou formada há 2 anos e dava plantão, e no final de 2018 eu entrei no programa Mais Médicos do Brasil e eu trabalho no posto de saúde aqui em Santarém. E o que tem acontecido muito é que durante os meus atendimentos, de alguma forma, eu levo a palavra de Deus. Eu fico muito assim também, meu Deus, eu vou falar de Deus aqui, mas como é que eu vou misturar as coisas e essa pessoa não vai aceitar, e é uma consulta médica, entendeu? Mas de alguma forma eu consigo levar um pouco. As pessoas perguntam, você é evangélica? Muitas pessoas perguntam qual igreja e tudo, e se interessam. E o que acontece muito é que as pessoas elas saem de lá impactadas, porque a primeira coisa que acontece muito, elas já me diferenciam pela forma como eu trato os meus pacientes. O que acontece muito é que, não sei se deve ter algum paciente meu me assistindo, sempre tem. Pacientes meus que me acompanham no Instagram, Kézia vê, e depois me agradecem muito por ter atendido muito bem, por ter dado atenção. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm uma fome muito grande do amor de Deus. Então, só da gente olhar no olho da pessoa, só da gente dar 5 minutos da nossa atenção, escutar aquela pessoa, os pacientes choram comigo contando as histórias dele. Não é só uma consulta médica, é também, eu creio que uma consulta espiritual, entende? Porque hoje em dia o maior índice de problemas e doenças não são nem problemas físicos, e sim muitos problemas mentais, né? De saúde mental, depressão, ansiedade, principalmente agora durante a pandemia. Então as pessoas ficam muito desesperadas, elas chegam lá, às vezes não tem nada, é síndrome de ansiedade, que a pessoa acha que está com falta de ar e acha que está tendo algum problema físico, e aí eu consigo aconselhar muito a pessoa nessa parte mais espiritual. E eu fico muito impactada porque alguns pacientes depois voltam comigo, me agradecendo, trazendo uma lembrancinha e dizendo que naquele dia uma paciente falou a mãe dela tinha morrido de Covid, e eu levei uma palavra para ela de esperança, e ela ficou muito impactada com aquilo. Alguns pacientes mandam mensagem no Instagram me agradecendo e perguntam onde eu atendo, às vezes, em outros eu atendo, faço consulta particular, inclusive a gente está com um projeto, né, Kézia, de já fazer ter o meu consultório, porque eu estou tendo uma procura, não foi nenhuma coisa que eu planejei, sabe? Mas eu percebo, eu comecei a sentir a necessidade, e aí tudo eu entrego na mão de Deus. Eu falo, Deus, se não for para tu ires comigo para esses lugares, nem me leva. Porque lidar com vidas, a gente sabe que é muito, o que lida também com pessoas, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, eu creio que o meu propósito também, assim, eu ainda não consegui definir muito bem, mas eu sei que introduzir o Evangelho, a palavra de Deus, nesse meio, porque é um meio que eu não tenho referência também. Por isso que eu falei do testemunho da Flávia Reis, que eu quis saber como que ela falou que, quando Deus falou para ela que não ia ter mais o dividido secular do religioso, ela falou que ela se lembrou de vários testemunhos dela dentro dos hospitais, convertendo pessoas e impactando a vida das pessoas, levando o evangelho. Então, eu creio que seja mais ou menos por aí. Gente, que incrível, eu tô emocionada aqui. Ainda bem que eu tenho um olho pequenininho, que nem dá pra ver que eu tô lagrimando. Mas é porque realmente, assim, é incrível o que Deus está fazendo na nossa incríveis. geração, né? É incrível. Exatamente. É verdade. Eu consigo ver isso como uma nova oportunidade de evangelismo, né? Hoje o cristão ele não está só lá na igreja, não está só nas praças, nas ruas evangelizando. O cristão, eu acredito muito nisso, e eu sempre falo sobre isso. O cristão ele tem que estar, gente, em todas as esferas da sociedade, né? Nós temos que ver o cristão ali, o advogado, a médica, né? O juiz, o policial,
porque a partir daí a gente vai alcançando ainda mais pessoas. Isso é muito incrível. Sim, Kézia, eu queria até falar uma última coisa que é muito importante para finalizar, que, por exemplo, quando Deus ele usa você na área que ele te escolheu, no propósito, quando você está alinhado ao propósito, o propósito ele vai muito além do que você imagina. É muito comum as pessoas abrirem mão do propósito por uma vida sentimental. Ah, porque a minha vida eu fico mendigando sentimento e abro mão do meu propósito. A pessoa abre mão do propósito e dedica tempo à beleza física, como se um corpo esbelto fosse o mais importante. A pessoa abre mão do propósito por uma vida, por uma faculdade mal feita. E eu digo para vocês, quando você está alinhado ao propósito, hoje, Kézia, eu falo lá na Espanha sobre como a política criminal na Amazônia acontece. Né? Então, olha o que Deus faz. O meu mestrado é em políticas criminais, direitos humanos e segurança pública. Eu falo sobre o perfil do delinquente na Amazônia. E lá todos estão interessados em saber como a Amazônia acontece as coisas. Né? Então, o seu propósito ele vai muito além desse mundozinho que a gente vive de... Verdade. Eu até uso o livro que a Musa trouxe, das nossas rivalidades, as nossas coisas mesquinhas, como se isso aqui é tudo que eu tenho, esse relacionamentozinho meia boca, muitas vezes, essa vida espiritual mesquinha, essa vida que gira em torno do meu umbigo, como se a minha vida fosse a coisa mais importante do mundo, quando, na verdade, Deus está dizendo, viva o seu propósito e todas as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas. Ocupe o seu lugar no reino dos céus e tudo vai ser acrescentado. Glória a Deus, que incrível. E, gente, nós estamos finalizando a nossa estreia hoje, que foi incrível, né? A gente viu alguns erros técnicos no início. O seu Paulo, ali na chamada, até falou pra gente, olha, Deus vai fazer alguma coisa muito grande. Eu orei para todo o impedimento seja quebrado, porque eu percebi que isso eu já tinha visto em outros lugares isso acontecer, e todo mundo, meu Deus, quebra um impedimento, todo impedimento que não... E eu falei, nossa. Exatamente. Nós oramos, inclusive, mais cedo, né? O seu Paulo fez uma oração específica, porque é um programa cristão, né? É uma guerra, que né? Seja, é uma guerra espiritual, né? Nós conseguimos ver isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas foram totalmente impactadas pelos testemunhos de vocês, porque é algo muito sobrenatural. A gente consegue perceber o mover de Deus, né? Nisso que ele fez na vida de vocês. Deus é maravilhoso. Deus é muito incrível. Glória a Deus que nós estamos aqui falando sobre ele para quem está nos assistindo. E eu queria dizer para vocês que a palavra do Senhor alcançou 2.155 pessoas até agora. Uau! Né? Essa live vai ficar salva. Eu tenho certeza que muito mais pessoas vão ser alcançadas. E eu quero agradecer muito às pessoas que nos assistiram. Te mandar aqui um abraço e um beijo para o pessoal que comentaram, né? Paulo Sena ligado, Caio Batista, Priscila, até pedi para te mandar um abraço para ele e para a Jarly, que estão assistindo em peso. Abraço. E Belminha Souza, Benedita Castro. Deixa eu ver quem mais está aqui. Raquel Rodrigues. Priscila, depois eu quero conversar no privado contigo. Vamos conversar, moça. Enfim, todo mundo que assistiu a gente, que curtiu, que comentou, tenho certeza que vocês foram impactados. E fiquem ligados que nos próximos programas nós vamos continuar trazendo pessoas com testemunhos aí incríveis, que eu tenho certeza que vão falar muito aos nossos corações. E eu quero também ceder esse espaço nesse momento para agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando, né, de apresentar o programa. Sempre fui aquela do contra, não vou apresentar nada, ser repórter não é para mim não, esse negócio de ficar fazendo pergunta, não, isso não. Aí Deus foi lá e me colocou para apresentar o programa cristão. Então,
é tudo glórias a Ele, pelas experiências que Ele tem me proporcionado. E eu quero agradecer muito a Gota Publicidade. Como eu já falei, é uma empresa cristã, né? Nós somos uma equipe de pessoas cristãs que acreditam que, além do nosso trabalho, tem algo espiritual que Deus tem nos usado na nossa parte do marketing, na publicidade, e em tudo que Ele seja glorificado nas nossas vidas. E também agradecendo a pessoa do Paulo Sena e também da Rosalie Sena, que são os meus patrões, que Deus recompense em dobro tudo aquilo que vocês têm feito para o reino de Deus. E glórias a Ele por tudo isso que está acontecendo. E claro que eu quero agradecer as minhas convidadas especiais que aceitaram o meu convite. Eu não poderia fazer essa estreia, gente, com outras pessoas. Tinha que ser vocês, porque foi um assunto realmente muito incrível. E assim, eu deixo um espaço para vocês fazerem as considerações finais. E aí a gente finaliza o nosso programa. Pode começar, Musa. Eu só quero agradecer, Kézia, pelo convite, a Gota Publicidade por estar sendo essa referência, né, nessa empresa tão incrível e que tem, eu acho que, revelado também o teu potencial acho que tem um livro foi indicação, eu ainda não li, mas chama Vocação, que eu acho que foi inclusive o que aconteceu com a Priscila, porque ela tentou ir para uma área, mas a vocação dela era para outra área, e a gente vai descobrir isso com o tempo. Então, eu acho que cada pessoa vai descobrir a sua vocação, e dentro da vocação, né, o nosso propósito em Deus, e a gente vai conseguir isso indo pelo caminho dele. Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade, foi a primeira vez que eu aceitei, né, um convite de fazer uma entrevista e tudo. Eu achei muito incrível o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Eu acho que muito mais coisas têm para acontecer, porque Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso. E eu acho que depois a gente poderia fazer uma oração, né, que é tu ou a Priscila. Sim, com toda certeza. Priscila, você deseja falar alguma consideração final? Eu queria dizer que a Gota Publicidade tem uma apresentadora maravilhosa. Maravilhosa! Eu digo que quando conheci Kézia, eu me apaixonei pela essência dela, Também. Você se sente amada, né? Sim. Cuidado. É um amor de pessoa. Eu sei que esse programa ele tem tudo para crescer. A Gota Publicidade tem tudo para crescer com esse propósito, com esse ideal de realmente levar a palavra do Senhor de uma forma dinâmica, estratégica. Gostei muito de conhecer Musa, muito Gostei linda, muito abençoada. E eu estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar, né, um pouco daquilo que Ele tem feito conosco, e sei que vocês que estão aí do outro lado também são bênção nas nossas vidas. Esse programa, ele faz parte, ou melhor, o programa ele só se torna completo com vocês aí que estão assistindo a live com a gente. Verdade. Sim, verdade. Glória a Deus. Então, né, como foi sugerido aí, nós vamos fazer uma oração para finalizar aqui o programa. Antes, eu só quero lembrar, né, que em breve nós vamos divulgar os nossos próximos convidados. Então, todos os sábados, fiquem conectados no Facebook e no YouTube da Gota Publicidade, que nós vamos estar fazendo Cristã News. E também sigam a Gota Publicidade nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, tem também no LinkedIn, no YouTube, nós estamos em todas as plataformas. Então, sigam a gente para ficarem por dentro de tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas e nessa empresa incrível. E vamos fazer então a oração e, por fim, finalizar esse programa que foi muito abençoado. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez nessa noite, meu Pai, tanto nas nossas vidas aqui nesse momento, dando os nossos testemunhos, falando sobre propósito, quanto eu creio também que o Senhor falou muito na vida dessas pessoas que nos assistiram. Pai amado, eu creio, meu Deus, que o Senhor plantou nessa noite uma semente no coração dessa pessoa que acompanhou esse programa. E eu creio, Deus, que isso é só o começo, que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer, muitas maravilhas para realizar através desse programa, porque é um programa que é para engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós só estamos aqui como instrumentos Teus, dispostos a serem usados por Ti, Senhor. Mas Tu és o centro de todas as coisas.
Nós abençoamos esse programa no nome de Jesus e que todas essas pessoas sejam impactadas e sejam alcançadas pelo poder que há no teu nome e pelo teu evangelho que nós anunciamos, Pai. Aleluia, nós te damos Deus. graças por Amém. tudo e que o teu nome seja sempre honrado em tudo que nós fizermos, Pai. Não para a nossa Aleluia. honra, não para a nossa glória, mas porque o Senhor merece ser glorificado. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Gente, Amém. boa noite para todos vocês. Boa Muito noite. obrigado por ter Boa acompanhado o noite. nosso programa. Muito obrigada, Musa, Priscila. Deus abençoe grandemente. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.